Prezado internauta, muitas vezes a pessoa quer avançar na vida e ela acha um recurso, vai até um tempo, um limite e volta. Ela acha outro recurso diferente, vai até um limite e volta de novo. E ela arruma outro recurso e volta de novo, e ela vê, na verdade, que está andando em círculos. Por quê? Porque muitas vezes um evento do passado está prejudicando a pessoa. E prejudica a pessoa nessa dimensão e em qualquer dimensão de que a pessoa vá. Então, prezado internauta, uma metodologia que você pode utilizar e um poder mental, um empoderamento pessoal que você pode usar para resolver isso, é voltar àquele momento do passado quadro a quadro. Medite, aquiete a sua mente, o seu coração, entre em estado meditativo e veja qual foi o primeiro e maior erro que você cometeu. Tá? E daí você vai saber localizar aonde você precisa voltar no passado, quadro a quadro. Como é que você volta no passado, quadro a quadro? Aquiete o seu coração, entre em profundo estado de meditação e na sua imaginação volte naquele dia que você cometeu o primeiro e mais grave erro que, como uma locomotiva, puxou os demais da sua vida até então. Você volta quadro a quadro naquele erro, como um exemplo que eu vou dar para você. Certa vez uma pessoa, quando tinha 20 anos, entrou em contato com um espírito macabro. E a vida da pessoa, depois daquele ponto em diante, nunca mais andou. Estagnação total. A pessoa patinou, consultou um espírita, consultou uma simpatia, consultou uma coisa e outra, e 20 anos se passaram e ela percebeu que havia andado em círculos. Ela aprendeu certo dia a voltar quadro a quadro, como estou sugerindo para você. Ela fez isso e voltou lá naquele dia do passado anterior, né? Ela voltou naquele momento. E quando chegou na hora de consultar aquele espírito macabro, a pessoa mudou de ideia. Ela mudou de ideia, não consultou, agradeceu, foi embora, não fez contato. E aí resolveu os problemas da vida dela, destravou a vida dela. Porque presente, passado e futuro estão ocorrendo simultaneamente em nossas vidas. Então, prezado internauta, volte silenciosamente quadro a quadro, desfaça o que você fez, tá? E daí você vai perceber que a sua vida vai se desdobrar bem. Um exemplo é um filme que certa vez eu assisti. A pessoa estava dirigindo na BR e ela viu uma placa à direita que dizia: não te meta com o Texas. Continuou dirigindo, ignorou a placa. Chegou lá dentro, fez contato com a pessoa, no final acabou escravizada por uma pessoa que seguiu ela lá, botou ela presa lá num local. Ela teve a chance de voltar no passado, anterior à placa. Estava dirigindo na BR, olhou a placa, não te meta com o Texas, ignorou a placa e continuou dirigindo. Mas como ela lembrou que antes ela havia sido escravizada por um estranho numa fábrica, o que ela fez? Ela tomou uma medida diferente. Ela não chegou naquela fábrica por nada. Mas o episódio acabou da mesma forma, com ela toda empipinada. Deu tudo errado para ela de novo. E ela ficou escrava de novo. O que ela fez? Ela teve mais uma chance. Voltou no passado, lá na BR dirigindo. Quando ela passou pela placa, não te meta com o Texas, ela ignorou de novo e foi. Ela lembrou que das vezes anteriores e tomou uma atitude diferente desta vez, com relação à fábrica, a isso e aquilo. E os resultados foram os mesmos. Ela acabou toda empipinada e nas mãos de um estranho. Mas ela teve uma outra e última chance. O que ela fez? Ela estava dirigindo na BR. Quando ela viu a placa, não te meta com o Texas, a ficha caiu. Ela pisou fundo no freio, derrapando os pneus tudo na BR, fez um risco, voltou, porque a própria placa já dizia: não te meta com o Texas. Tá? Então, prezado internauta, ela conseguiu aprender a lição nas várias oportunidades que teve. Tá? E agora, se você se sente
prisioneiro de algo espiritual, algo que te enlaça e não te deixa realizar os seus sonhos, não te deixa prosperar, não te deixa avançar na vida, faça isso. Mentalize, procure qual foi o seu primeiro e mais grave erro. Tá? E muitas pessoas na vida, elas se prejudicam muito porque ignoram os sonhos. Tá? Nem todos têm consciência de que os sonhos são mensagens do subconsciente e nem sabem também que o subconsciente ele é ultra poderoso, é a parte mais poderosa de todo humano. Está ali. Tá? As pessoas não imaginam, não sabem que dali vem mensagens decisivas para a vida da pessoa. Né? Certa vez, uma pessoa, ela abriu um comércio, ela queria abrir um comércio. Né? Ela foi lá e alugou uma sala. Uma noite antes de alugar a sala, pagar o dinheiro do aluguel, ela sonhou que foi lá naquela sala comercial, abriu a porta e estava cheio de serpentes lá dentro, serpentes pretas e vermelhas. Como sucedeu a vida da pessoa que teve este sonho? Aquela loja só trouxe prejuízo para a vida do sonhador. Quando o sonhador entrou naquele negócio, naquela loja, ele não devia nada a ninguém. Mas 3 anos depois, quando ele saiu daquela loja, ficou devendo para a vida inteira. De tão errado que deram os negócios naquele estabelecimento que ele já havia visto no sonho. Mas como ele não observava os sonhos e não sabia da importância dos sonhos, ele ignorou. Né? Então, prezado internauta, os sonhos, eles falam conosco de forma independente. Eles não estão nem do lado do bem e nem do lado do mal. Eles são imparciais. Mas por que nós precisamos interpretar os nossos sonhos? Para quê? Por que isso? É simples, pessoal, por quê? Porque a linguagem que o subconsciente tem não é a mesma que a nossa falada. Senão seria simples. Tá? Embora, com o tempo, as pessoas avancem tanto, vão se conscientizando tanto desse poder mental, que realmente uma voz fala com eles. Mas são pessoas muito espirituais. Né? Mas, no geral, nós precisamos interpretar os nossos sonhos, por quê? Porque a linguagem do cosmos, do universo e a do próprio Deus, do próprio Criador, não é a nossa. A linguagem dos cães é uma, a linguagem dos gatos é outra, a linguagem dos elefantes é outra. Né? E quantos insetos se comunicam utilizando-se da mecânica quântica, inclusive. Né? Então, quando nós vemos nos sonhos, nós vemos arquétipos em sonhos. E nós precisamos decifrar o que lá está falando de importante para nós. Né? Então, quem sabe pedir conselhos, quem sabe abrir os assuntos com as pessoas certas, né? Se sai bem, se sai melhor. Então, prezado internauta, é isso aí, ó, prestar bastante atenção nos sonhos, né? Saber meditar, né? A meditação é uma coisa que inspira, abre a criatividade, a inspiração no humano. Meditar todo dia um pouquinho. Acalantar-se por completo antes de dormir, 1 hora, 2 antes de dormir, tentar se acalantar, não ficar assistindo coisas negativas, não comer muito à noite para não virar a noite toda lá com pesadelos. E eu tenho aqui no meu canal playlists muito legais que vão ajudar você. Né? Dê uma olhada que vai te ajudar muito mesmo. Mas se você quer desfazer algo do passado, volte lá naquele momento, imagine-se lá naquele momento, volte quadro a quadro, tá? Refaça aquele momento e tome outra atitude, mude de ação, tá? E tome uma ação positiva lá naquele momento. Tá? Porque automaticamente vai desdobrando tudo como um efeito cascata os eventos. Tá? Prezado internauta, quem ensina isso é o professor Hélio Couto, que é um estudioso nesse assunto há mais de 30 anos e é um homem da mais alta credibilidade em tudo que ele faz e é. Tá?
Eu estou falando isso para você, prezado internauta, porque eu estudo as pessoas como Hélio Couto e os assuntos de que ele trata há mais de 30 anos também. Tá? Então, quando eu vejo uma pessoa falar, eu identifico com muita agilidade e clareza ser verdadeiro ou ser falso, porque isso eu pesquiso há mais de 30 anos. Né? Inclusive, também escrevi um livro, A Carta Perfeita, a Lei da Atração na Prática. Mas, prezado internauta, eu não quero vender nada aqui. O que eu quero é te ajudar, é compartilhar, porque a cada vez que nós compartilhamos, nós nos tornamos melhores e maiores neste universo maravilhoso que somos. Terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube. Deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho e muita gratidão por assistir o meu vídeo. Obrigado.